Pais e Catequizando. Eu sou a catequista Jéssica, da terceira etapa, e nós vamos começar o nosso encontro de hoje com a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, dando continuidade do nosso último encontro, que foi eis a nossa missão, anunciar a boa nova a toda criatura, que é a nossa missão, levar o Evangelho para toda criatura. Aí vem o Espírito Santo que anima a comunidade. Jesus Cristo promete aos seus discípulos que iria enviar o Espírito Santo, que está com ele, e os seguirá. Com a força do Espírito Santo, que os discípulos continuem sua missão de anunciar a boa nova a todos os povos. Olá, queridos catequizandos. Vamos fazer a leitura, então, da Palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos 2, versículos de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, eu gostaria que vocês imaginassem os personagens desse texto, o cenário, a casa onde eles estavam com Maria, mãe de Jesus, também ela estava lá. Eles, nessa época, foi 50 dias após a morte de Jesus e a sua Páscoa, e eles estavam fugindo para não serem mortos também. E eles se encontravam em segredo para orarem. Foi quando eles estavam nessa casa e houve então a descida sobre eles do Espírito Santo. Então eu gostaria que vocês imaginassem cada um dos personagens que ali estavam, o que aconteceu também com as pessoas que estavam lá fora. Tente imaginar o cenário.
depois que vocês imaginarem, que atitudes dos personagens mais chamaram a sua atenção? Por quê? Quais as atitudes dos discípulos antes e depois de receberem o Espírito Santo? Respondam aí para mim. Qual o grande milagre que acontece em Pentecostes? O que aconteceu naquele lugar? O que aconteceu de extraordinário aonde aquelas pessoas estavam? Após receberem o Espírito Santo, anunciaram as maravilhas de Deus e eram compreendidos pelas pessoas de todos os lugares. Qual foi a linguagem entendida por todos eles? Vocês vão se perguntando isso, escrevam aí no seu caderninho. Tire uma foto e mande para a catequista, tá bom? Agora eu quero explicar para vocês o que significa a Santíssima Trindade, Pentecostes e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pentecostes é a festa que celebra 50 dias depois da Páscoa, que recorda a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele age revelando Deus, santificando os homens e animando a comunidade. O Espírito Santo, ele age em nosso grupo de catequese, em nossa comunidade, porque foi uma promessa feita pelo próprio Jesus. Rezemos então essa oração, pedindo que o Espírito Santo hoje habite em nós, em mim e em você aí. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações e acendei neles o fogo do vosso amor. E tudo será criado e renovaremos a face da terra. O Espírito Santo, com Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, formam a Trindade Santa, comunhão de amor. Os discípulos, nesse dia, foram transformados. Eles ficaram corajosos e anunciaram a boa nova de Jesus diante dos judeus, que vieram de muitos lugares. E eles falavam diferentes línguas. Só que, naquele momento em que o Espírito Santo estava sobre eles, todos entendiam na mesma língua. Todos conseguiam entender, na verdade, eles na sua língua materna, entendiam o que os outros falavam, outros que nem sabiam, talvez, falar a língua deles. Só que o Espírito Santo agia naquelas pessoas que cada um entendia na sua própria língua materna. Nesse dia também, a Igreja nasceu como fruto do Espírito Santo, porque teve início o caminho do anúncio da palavra de Deus. A partir daí, as pessoas começaram a levar a boa nova de Jesus Cristo e as maravilhas de Deus para todo o mundo. Foi a partir daí que começou a surgir as comunidades chamadas igreja. A igreja, assim, nasce da força do Espírito Santo e da capacidade de homens e mulheres que anunciam as maravilhas de Deus através de uma linguagem que todos entendem. Qual linguagem seria essa? A linguagem do amor, do respeito, do carinho, da acolhida e da paz. A boa nova de Jesus é levada a todos os povos, por meio dos mesmos gestos e das mesmas atitudes que ele teve quando estava entre nós. O Espírito Santo, então, ele sempre age, mas nem sempre nós percebemos as suas ações. Por isso, muitas vezes, nós usamos símbolos para explicar a sua força e a sua ação na comunidade. No texto bíblico que nós lemos, por exemplo, foram usados os símbolos do vento impetuoso, que diz na palavra, e o fogo, que desceu sobre eles línguas de fogo. Vamos conhecer outros símbolos do Espírito Santo? Então vamos lá. O Espírito Santo,
ele tem alguns símbolos que o representam para que nós entendamos na prática o que é que ele, como ele age. Então, a pomba apareceu sobre Jesus no dia do seu batismo. E nesse dia virou o Espírito Santo sobre Jesus Cristo em forma de uma pomba. É assim que está escrito no Evangelho. Nós temos também a água. A água é vida. E o Espírito Santo também está presente através da água. Deus sempre quis simbolizar nos sacramentos alguma matéria que faz parte da criação divina e também alguma matéria que faz parte da criação humana. Por exemplo, o óleo. O óleo é extraído da planta e ela tem a eficácia da cura. Então, o óleo ungido no corpo da pessoa, ele traz a cura. E isso o Espírito Santo também faz. O fogo ele queima, ele arde, ele faz transbordar. Quando a gente está sob o Espírito Santo, sobre as forças do Espírito Santo, ele dá essa força restauradora na pessoa, que faz com que ela tenha coragem em falar, em dar testemunho daquilo que Jesus quer que ela faça. Então, por isso usamos símbolos. Os símbolos é para, na prática, transmitir aquilo que é visível aos nossos olhos, a presença do Espírito Santo. E como é que esse Espírito Santo age em nós? Então vamos fazer uma pequenina dinâmica para mostrar como é que nós, na comunidade, fazemos essa parte. E é uma brincadeira que vocês crianças gostam muito. Então vamos lá. Falaram para mim usar um canudinho, mas eu não tinha um canudinho em casa e achei ele meio fajuto, então eu preferi usar esse. Vocês crianças conhecem isso. Então vamos lá. Quando eu sopro, vocês dão licença que eu vou tirar a máscara. O que aconteceu? Eu soprei sobre aqui duas bolinhas, né? Que tem aqui, vocês conhecem esse objeto. E aqui eu tenho água com um pouquinho de sabão. Quando eu sopro, conforme a força do meu sopro, olha o vento. Ah, eu não falei que o vento é um símbolo do Espírito Santo. Então, o sopro também é um símbolo do Espírito Santo. Vamos lá. Se eu sopro com muita força, olha bem. Se eu sopro mais ou menos, e se eu sopro muito devagar? A dosagem do meu sopro é o cuidado que eu vou ter em como transmitir a boa nova do Evangelho usando a força do Espírito Santo. Então eu tenho que também ter a sensibilidade de como fazer as coisas. Agora eu vou explicar o que quer dizer cada parte da dinâmica. O Espírito Santo precisa de cada um de nós para fazer as coisas acontecerem em nosso meio, na comunidade, na sociedade, onde a gente está presente. Então, o que representa essa manifestação do Espírito Santo? O ar que faz as bolhas de sabão vem dos nossos pulmões, certo? A força do meu sopro vem do pulmão. Se eu não tenho força, eu não vou conseguir soprar, certo? Vamos lá. O Espírito Santo precisa de um instrumento pela qual ele irá se manifestar. De mim, eu como pessoa. O sopro do Espírito Santo é a força do meu sopro. A comunidade precisa, para mim falar à comunidade, eu preciso de alguma coisa. Então eu vou usar este objeto ou vou usar um canudinho. Este objeto é o meio onde eu vou atuar com essa força do Espírito Santo. Então eu vou precisar desse objeto com algo. Por exemplo, o canudinho ele vai passar o sopro com a água e o sabão por ele, para fazer as bolinhas.
Aqui eu não preciso, só preciso desse instrumento. Então, ó, evaporou, a água não saiu nada, o meu sopro não adiantou de nada. Então eu preciso também da água. Muito bem. Eu espalhei, eu usei o instrumento, o objeto e o ar, e o sopro. O que aconteceu disso tudo? As bolinhas de sabão. As bolinhas são muito sensíveis. Assim é o Espírito Santo de Deus também. É uma força restauradora através do sopro. Mas a consequência disso tudo são as bolinhas de sabão, que são sensíveis, que vão atuar na pessoa que está em minha volta. Se eu falar assim, eu tô cansado de fazer isso aqui já, não quero mais. O povo também que se vira, já aprendeu, já viu tudo, o que eles que façam. Então eu vou desanimar e o Espírito Santo não vai atuar. Eu preciso estar sempre em constância, manifestação, levando o Espírito Santo para que ele sempre vá atuar em nosso meio. Para que sempre tenha bolinhas de sabão para brilhar nos olhos das pessoas. É mais ou menos isso. É delicado, é suave, mas precisa sempre estar presente para que as pessoas entendam que é desta forma que o Espírito Santo deve estar sempre no meio de nós. O Espírito Santo nos fortalece e guia para vivermos em comunidade o que Jesus ensinou e a testemunhar o amor de Jesus a todas as criaturas. Está encerrando o nosso encontro. Que pena, né? Mas não tem problema. Nos próximos encontros vai ser lindo também. Abra o seu coração. Entregue sua vida. Seu momento é seu e de Jesus esse momento. Entregue esse momento para que o Espírito Santo possa fazer morada em você, no seu coração, e que você possa transformar o meio em que você vive. Com isso, façamos a oração final. O Espírito Santo, ele sempre nos ajuda a anunciar a boa nova a todas as pessoas. Agradecidos, nós vamos rezar. Espírito Santo, nós agradecemos por sempre estar ao nosso lado e nos dar a força e a coragem necessárias para anunciar Jesus e praticar o que ele ensinou. Por tudo o que faz por nós, por sua companhia, muito obrigada. Estamos aqui reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.